Professor, nós paramos ontem em qual pergunta que eu passei para você? 927. Começa hoje no 927. Vamos lá então. Nós estamos falando aqui para dar continuidade das bem-aventuranças evangélicas. E nós estamos agora na página 146. Quem são os que choram e todavia são chamados bem-aventurados? Os que choram e todavia são chamados bem-aventurados são aqueles que sofrem com resignação as tribulações e que se afligem pelos pecados cometidos, pelos males e pelos escândalos que se veem no mundo, pela ausência do céu e pelo perigo de o perder. Tem um retrato aqui da família Sagrada Face. Olha só, é assim que a família precisa ser, né? Precisa ser bem-aventurados, né? Justamente porque sofrem com resignação as tribulações, se afligem pelos pecados cometidos, pelos males e escândalos que se veem no mundo, pela ausência do céu e pelo perigo de perder o céu. É um retrato bem interessante da nossa paróquia, da nossa comunidade virtual aqui, né? Nossa paróquia virtual é uma comunidade, mas vocês não moram aqui fisicamente, mas espiritualmente estão aqui conosco, né? Então é um retrato da nossa postura. E bem-aventurados, então, bem-aventurados os que choram, né? Como diz Jesus. Quem são os que têm fome e sede de justiça? Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que desejam ardentemente crescer cada vez mais na graça de Deus e na prática das boas obras, das obras boas e virtuosas. Vou ler de novo. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que desejam ardentemente crescer cada vez mais na graça de Deus e na prática das obras boas e virtuosas. Então, tá aí que tem fome e sede de justiça. Também é da justiça de Deus, né? Tem fome e sede da justiça de Deus, de sermos justos diante de Deus e ao mesmo tempo vermos a justiça de Deus sobre a terra. Vemos o Senhor acabar com a iniquidade, os iníquos, os ímpios, aqueles pecadores contumazes, aquelas pessoas que estão aí no mundo para perder a humanidade inteira de uma forma que a gente nem imagina. Tem notícia que eu leio que eu vou falar para vocês, até eu que já vi tanta coisa e eu vejo praticamente todo dia, até eu, se tem hora que você fale, como é que é possível, sabe? Como é possível tanta maldade? Mas aí eu mesmo me corrijo, falo assim, faça o seguinte exercício, quão mal você acha que o demônio é? Até que ponto de maldade você acha que o demônio pode chegar? Bom, multiplica por 1000, por 100 mil, por 1 bilhão, não chegou nem perto. O demônio realmente é assim, toda maldade está nele. Ele é capaz de tudo, de todo tipo de maldade. Então, a gente não é de se espantar, vendo que a nova ordem mundial está fazendo aí em sintonia com o anticristo, não é de se espantar, porque é realmente disso aí para pior. E só não é pior ainda porque o Senhor não deixou. Porque a hora que permitir, aí realmente a coisa vai ser feia, né? Muito bom, continuando. Quem são os que usam de misericórdia? Os que usam de misericórdia são aqueles que amam em Deus e por amor de Deus o seu próximo, se compadecem das suas misérias, assim, corporais como espirituais, e procuram socorrê-lo segundo as suas forças e o seu estado. Isso é importante, ó. Importantíssimo. De novo aqui, olha. Procuram socorrer o próximo nas suas necessidades corporais e também espirituais, segundo as suas forças e o seu estado. Porque assim, a gente não adianta, a gente vai socorrer o próximo, vai com prudência no mundo que a gente vive, que não é fácil. Não adianta querer fazer mais do que a gente consegue. Às vezes, sei que eu gostaria de fazer mais, se eu pudesse tirar meu coração e dar algo para você para transplantar, mas aí eu fico sem, eu morro, não vai dar. Um exemplo bem assim radical, para você entender até o limite do que você pode fazer, né? De acordo com as suas forças, né? Então não adianta também a gente ficar desejando fazer mais pelo próximo do que a gente realmente consegue, do que a gente realmente pode. Fala, né? Agora eu cheguei no máximo mesmo, mas que isso eu não tenho mesmo condição, não é falta de vontade, é que não dá mesmo, não tem mesmo condição. Dá um outro exemplo, o sujeito foi atropelado, o carro está em cima dele. Foi atropelado pelas rodas da frente, o carro parou com as duas rodas de trás em cima do corpo dele. Você tem força para levantar o carro e tirar o cara lá de baixo, o super-homem? Não tem, né? Então é um exemplo. Então tem certas coisas que a gente não consegue fazer. Claro, pode pedir ajuda para mais pessoas, ajudar a levantar o carro e você puxa a pessoa do lado de baixo, né? Apesar que é um exemplo que teria que chamar o resgate, até porque de repente você vai puxar a pessoa de baixo e ainda vai machucá-la. Mas é um exemplo. É para te dar o exemplo daquilo que tem hora que é impossível você fazer. Por mais que você tente, tá certo?
E também a questão do seu estado, de acordo com o seu estado. Você vai levar a comunhão espiritual para um moribundo, por exemplo, e a pessoa, mas o que eu queria mesmo era a comunhão eucarística. Fala, mas o que eu tenho, o que eu posso te oferecer é comunhão espiritual. Puxa, mas por que você não pega aquele pão que está na mesa ali e dá uma consagrada para nós? Porque eu não posso, o meu estado não é esse. Um exemplo, nós não somos do clero. Quem é hoje em dia, Nós não podemos fazer a consagração do pão e do vinho, é um exemplo. Certo? Então, segundo o seu estado, esse estado significa estado religioso, estado civil, enfim, de acordo com a possibilidade daquilo que você realmente pode. Tá entendendo? O sujeito chegar para mim e falar assim, professor, eu sou professor, eu sou professor. Então é o seguinte, olha, faltou, um cirurgião faltou hoje na aula, na faculdade de medicina, o senhor podia ir lá ensinar a gente como é que corta a pessoa e fazer um transplante de fígado? Impossível, eu não sei fazer isso. Tá fora da minha condição. Você já entendeu, Quem são os pacíficos? Os pacíficos são aqueles que vivem em paz com o próximo e consigo mesmos e procuram estabelecer a paz entre aqueles que estão em discórdia. Quem são os puros de coração? Os puros de coração são aqueles que não têm nenhum afeto ao pecado, sempre se afastam dele e evitam sobretudo toda e qualquer espécie de impureza. Então é importante a gente conhecer o rol de pecados que podem ser cometidos para não cometê-los. E vigiar sempre, pedir sempre ao Senhor que nos mostre mais e mais se aquilo que a gente está fazendo é pecado e o que se apresenta à nossa frente, o que é o certo, o que é o errado, o que é pecado e o que não é, para que a gente possa escolher então aquilo que é a vontade de Deus. E claro que nunca o pecado, obviamente nunca o pecado, certo? Procure escolher sempre o certo, de ter horror a pecar. Você olhar para o espelho e falar, agora você pecou de novo, impressionante como você é estúpido. Como é que pode você pecar desse jeito? A gente se arrepender, pedir perdão ao Senhor, muito perdão ao Senhor, fazer confissão espiritual, se for um pecado mortal, se for um pecado aí venial, então nós pedirmos perdão ao Senhor, faz o ato de contrição, e a gente voltar na amizade do Senhor para ontem, Não devia nem ter saído, mas já que saiu, peça perdão e volte. Eu sempre digo, com Deus não é fácil, sem Deus é impossível. Se com o Senhor já não está fácil, imagina sem. Quem são os que sofrem perseguição por amor da justiça? Os que sofrem perseguição por amor da justiça são aqueles que suportam com paciência os escárnios, as censuras, as perseguições por causa da fé e da lei de Jesus Cristo. Então, sofrem com paciência, suportam os escárnios, censuras, perseguições por causa da fé e da lei de Jesus Cristo. São aqueles que sofrem perseguição por amor da justiça. Porque amam a Deus, amam a Jesus e não abrem mão. Somos nós de novo, é mais um retrato da família aí, Sagrada Face de Tours. Mais uma vez, certo? Que significam os diversos prêmios prometidos por Jesus Cristo nas bem-aventuranças? Os diversos prêmios prometidos por Jesus nas bem-aventuranças significam todos, sob diversos nomes, a glória eterna no céu. Então, no fim das contas, é isso que o Senhor está aí oferecendo para todas as bem-aventuranças como recompensa. Alcançam as bem-aventuranças, alcançam-nos as bem-aventuranças só a glória eterna do paraíso? As bem-aventuranças não só alcançam a glória eterna do paraíso, são também meios de tornar a nossa vida feliz tanto quanto possível nesse mundo. Gostei do tanto quanto possível, Tanto quanto possível. A verdadeira alegria é você estar bem com Deus e cumprir a vontade de Deus. Saber que você está cumprindo a sua missão. O mundo inteiro contra você, mas você está cumprindo a sua missão. Você sabe que o Senhor está contente com a sua atitude. Pronto. Está tudo dando errado, mas o Senhor está contente com a sua atitude. Tem várias formas de servir ao Senhor. Tem a missão, tem a evangelização, tem oração, tem jejum, tem penitência e tem o sofrimento também, que nos causam, que nos é impedido e a gente sofre, às vezes até mesmo com dores e sofrimentos das próprias doenças. Não fique sofrendo só, transforme isso em méritos para a conversão dos pecadores e para as almas do purgatório. Ofereça ao Senhor as suas dores. Tudo que fazem contra você é uma forma de você transformar isso em méritos e isso servir para um fim digno, não só para o demônio ficar ali te tentando a se revoltar contra Deus, mas servir aí para ajudar outras pessoas, pecadores aí, na sua conversão e também as almas do purgatório que já não podem mais fazer nada por elas mesmas. Certo?
Recebem já alguma recompensa nessa vida os que seguem as bem-aventuranças? Sim, certamente. Os que seguem as bem-aventuranças recebem já alguma recompensa nessa vida, porque gozam já de uma paz e de um contentamento íntimo, que são o princípio, embora imperfeito, da felicidade eterna. Então, eu falei, né? Paz e contentamento íntimo. Você saber que você está bem com Deus, tudo isso passa. Toda a tribulação em volta de você vai passar, pode demorar, mas vai passar. E no final das contas, nosso objetivo é um só, estar na glória de Deus, estar com Ele para sempre. Portanto, vai valer a pena. E isso também consola o nosso coração. Vai valer a pena. Como Nossa Senhora disse, por exemplo, a Santa Bernadette, eu não te prometo, eu te prometo felicidade, mas não nessa vida. Eu te prometo felicidade, mas não nessa vida, ou seja, na próxima. E nessa ela sofreu bastante perseguição, até a hora da morte. Então é isso, nós temos que ter em mente que é assim, com uma promessa dessas, a gente já se sentiria muito feliz e perseverante o suficiente para a gente continuar em frente, não é mesmo? Sabendo que seremos felizes na vida eterna com o Senhor. Estaremos na vida eterna, primeira coisa, mais importante que tudo, e aí então seremos felizes desfrutando da presença do Senhor por toda a eternidade. Poderão dizer-se felizes os que seguem as máximas do mundo? Poderão dizer-se felizes os que seguem as máximas do mundo? Não. Os que seguem as máximas do mundo não são felizes, porque não têm a verdadeira paz da alma e estão em risco de se condenar. Esse que é o negócio. Pessoa que segue o mundo, achando que o mundo vai oferecer alegrias, contentamento, realização pessoal, profissional, muitas vezes outras coisas também, né? Prazeres. Né? A pessoa está nas ilusões do mundo. O mundo é do demônio. Quem está dando ilusão para vocês é o demônio, quem está propondo as ilusões do mundo. Então é assim, gente. Eu sei que muitos de vocês não tinham ideia de nada disso, né? A gente já foi mais simplesinho na Silva, né? Não foi simplesinho da Silva, assim, mais ingênuo. A gente não conhecia a fé direito como a gente conhece agora. Pretendemos, espero que daqui a um ano, quando eu falar isso de novo, a gente não conhecia a fé como conhece agora, a gente olha para trás e faria, hoje eu conheço mais ainda que a primeira vez que o professor Emílio falou. Mas aí seria muito bom, né? Vai ser muito bom se assim for a nossa caminhada. Mas, então, a gente já teve, assim, coisas que pareciam, cada um de acordo com a sua própria, enfim, com aquilo que colou, né? Que o mundo falou e colou, né? A gente já perseguiu isso, não perseguiu? Realização profissional, pessoal, família, essas coisas todas. A gente já não foi assim, não perseguiu tudo isso, né? Já não ouviu tantas coisas que pareceram certas, a gente seguiu. E depois, sei lá por quê, nunca contentavam, não dava muito certo. Não estou falando desses prazeres pecaminosos, né? Estou falando das ilusões do mundo, né? Dessas coisas, né? De, puxa, quero crescer, ter um carro, quero ter minha casa, aí eu vou casar, vou ser feliz com a minha esposa, com meus filhos, aí a gente, né, tem aquela coisa de final de semana, a gente faz planos e etc. E todo mundo, o mundo, nunca Deus é incluído, via de regra não é incluído. Eu queria dizer que a gente já aproveitou bem, entenda isso, que eu sempre falo isso aqui para elas, eu falo, a gente já aproveitou bem, nós tivemos um ponto aí, e você podia comprar comida no supermercado e era bom, não tinha tanto conservante como tem agora, por exemplo, né? Você podia ir para uma praia e não era escândalo que é agora, né? E agora não é mais, então quem aproveitou, aproveitou, né? Já, puxa, mas certo, foi bom então, mas não existe mais isso. E de repente, se nós tivéssemos os olhos de hoje, a gente até teria feito diferente. Tanta coisa eu faria diferente se eu tivesse os olhos que eu tenho hoje, se eu enxergasse lá atrás como eu enxergo hoje. Nossa, minha vida seria completamente diferente em muitos aspectos. Muita coisa não teria feito, talvez outras tantas tivesse feito. Aí é aquela história, né? São Agostinho, quando olhou para dentro dele mesmo, quando Jesus levou-o para ver o seu próprio coração e viu lá Jesus, né? Sofreu muito. E ele tem aquele poema bonito, você pode procurar depois na internet, Tarde Te Amei. E ele se lamenta profundamente de ter perdido tanto tempo da vida dele, porque ele foi descobrir Jesus bem mais velho. Eu tinha perdido uma boa parte, não é que nem esses santos que a gente lê aqui, que desde pequenininho, né? Tem outros que não, né? São mais velhos que vão se converter. E quantos de nós aí não foi assim, né? Quantos de nós aqui da família Sagrada Face, será que não foi assim? Nós aqui, vocês aí, família, todos nós. Quantos de nós será que não foram descobrir Deus, talvez nos últimos anos? Deus de verdade mesmo.
talvez nos últimos anos tivesse uma boa noção, tentasse ser um bom católico, mas não tinha nem subsídio, né? Aquele negócio que você plantar uma plantinha num vaso dessa altura, ela não cresce muito porque não tem espaço, né? Aí a gente fala, tem que transplantar, a raiz está saindo até para fora já, né? Se tiver um buraquinho no vaso, começa a ir pelo buraquinho no vaso de planta, porque não tem como, ela não tem lugar para ir, ela não tem como se desenvolver. E esses éramos nós lá na igreja bergoliana, que a gente não sabia que era bergoliana, mas que estava numa metamorfose para a igreja bergoliana há muito tempo, não é nos últimos 10 anos, ué. Se Bergoglio subiu ao poder foi porque antes dele tinha toda uma preparação, é que nem Vaticano II, não tem Vaticano II sem toda uma infiltração anterior. A mesma coisa agora. Não tem Bergoglio no poder sem toda décadas de infiltração para chegar no Bergoglio, né? Então, a gente olha e fala, a gente era essa plantinha, mas aí o Senhor tirou a gente do vaso e transplantou para a terra boa, e agora a gente então está crescendo na fé para dar bons frutos. Alguns já começaram a dar frutinhos, né? Uma belezinha. E outros ainda vão dar esses frutinhos. Os que estão dando frutinho vão dar um monte de frutos ainda, 100 por um, se Deus quiser. Então é isso.